que vocês Como é pensam em relação a isso? Como vocês estão se comportando nesse cenário, a carteira como um todo, né? Não só pensando como opções. assim, como eu falei antes, né, tudo vai depender do tempo que vai demorar, né? Essa quebra das cadeias, esses preços que estão fora do padrão. Então, assim, a gente viu que na Covid aconteceu algo parecido, que foi a quebra da demanda, que durou vários meses, né? Infelizmente, né, a gente tem que falar a realidade, né? A gente não pode querer mascarar. Eu acredito que qualquer conflito dessa proporção não vai resolver da noite para o dia, infelizmente, né? Por mais que tenha um cessar-fogo, tudo, mas são semanas negociando, né? São estratégias, envolve o mundo inteiro, né? Então, a situação é delicada nesse aspecto. Mas em relação à montagem de carteira e posicionamento, eu acho que o momento, como eu falei antes, é de observação. Eu, pelo menos, estou fazendo isso. Em relação, então, assim, eu prefiro, nesse momento, esperar, né, ver quais são os próximos passos. Porventura perder uma onda de alta ou não em relação à carteira, mas eu acho confortável nesse momento esperar, né? Eu acho que todo mundo tem que analisar a quantidade de renda variável, por exemplo, que tem na carteira para ver, né, como se sente nesse tipo de momento, esse tipo de momento de insegurança, né, de tensão. É bom para você reavaliar, para você analisar como é que está a quantidade da sua carteira, o tamanho dela, a renda variável, a sua exposição. E em relação às opções, né, a gente estava até comentando à tarde, né, eu estou fechando algumas operações que estavam abertas, que estavam no lucro. Eu fechei, até porque já estava perto da data de vencimento, assim, né, para 18 de março, então eu comecei a fechar algumas operações e manejei outras, né, fiz rolagens para ganhar tempo, né, então manejei para 40 dias, né, para frente, lá fora, para poder ganhar esse tempo, né, e a gente trabalha com o tempo nas opções, né, o tempo tá, se você está vendendo opções, vendendo, né, volatilidade principalmente, quando você rola, você ganha tempo, né, e vai fazendo esse manejo. Geralmente eu faço com 10 dias, por conta dessa situação, eu antecipei um pouco para poder ganhar um fôlego maior. Uhum. E você, Rafa, como está a sua carteira? Então, eu tô, assim, tava até conversando isso hoje à tarde também, né? Como a gente se expor no mercado desse, né? A gente sempre fica com aquela história, poxa, mas todo mundo esperava a bolsa caindo e a bolsa, na verdade, subindo, né? Lembrar que a bolsa brasileira, pessoal, ela não tem uma correlação tão grande com algumas situações. Por quê? Porque a bolsa brasileira, ela é em grande parte, composta de empresas relacionadas a commodities, né? E nesse momento, como já foi dito, teoricamente as commodities sobem, expectativa de lucro dessas empresas também sobe. Então você viu hoje, por exemplo, é, as empresas de mineração e siderurgia subindo muito forte, Vale subiu quase 8%, e aí vem CSNA, as outras todas. Petróleo subindo bastante, então Petrobras, Prio, e as outras, né, enfim, ligadas a petróleo ali também subindo. Então a gente observa que, em tese, a Bolsa brasileira pode também ter uma puxada para cima, como vem tendo, né? Mesmo com esses conflitos todos em voga aí. O que eu estou fazendo nesse momento eu tenho grande parte do meu patrimônio realmente em renda fixa, praticamente 70% dele está em renda fixa, né? Para surfar essa alta da taxa de juros, que provavelmente, no meu pensamento, ainda vai se perpetuar um pouco mais, principalmente pelo impacto que a inflação está tendo nos mercados atualmente. Então, a ideia é que provavelmente a curva de juros estresse um pouco mais, talvez a gente vai ver daqui a pouquinho isso aí, e provavelmente mais aumentos da Selic mais para frente, que talvez não estavam no radar, né? Mais aumento que pode entrar no radar aí do pessoal dos Estados Unidos também. Então, eu tenho muita renda fixa, né? E estou menos posicionado em ação e estou entrando em ações baseado na compra de opções mais longas, que aí eu coloco menos capital em jogo, né? E surfo as altas caso elas aconteçam, né? Mas eu não estou me sentindo tão confortável em Xemão comprando ação, não. Uhum. A minha carteira, o que eu estou fazendo, é bem parecido com vocês. Eu já estava bem exposto em renda fixa, né? Então minha posição antes eu estava em torno de 30% em renda variável, eu vim reduzindo. Eu estou em torno agora de 15% de renda variável, então eu já diminui bem.
Mas eu estou pensando bem parecido com o Felipe. Nesse momento eu estou preferindo ficar mais observando. Então, minhas estruturas que eu tenho hoje, eu só estou rolando. Já faz aí umas 2 semanas que eu não crio mais operações novas. Geralmente eu sempre crio pelo menos umas 2, 3 operações ali por semana. Eu não estou fazendo nada em relação a novas estruturas. Prefiro até, que nem o Felipe, evitar. A gente pode, de repente, ter uma grande alta e a gente acabar ficando de fora, mas vai que vem contra também, a gente acaba perdendo. Então, eu prefiro ficar na defensiva nesse momento. E o que aconteceu, acho que muitas pessoas que operam opções gostam de fazer proteções da carteira. Eu gosto muito de fazer proteções da carteira, então eu compro pozinhos e eu gosto de fazer algumas estruturas para uma pequena queda. Então, trava de baixa, eu gosto de fazer a estrutura 441, fazer borboleta, fazer um Power Man Cover Put, o zebra, então faço algumas estruturas ali para uma queda. E semana passada eu desmontei algumas, e essa semana nos Estados Unidos eu desmontei outras. Então, assim, a minha proteção diminuiu bastante. Então, pensando agora só na minha carteira, espero que não continue caindo mais, porque daqui a pouco eu termino de fechar e eu vou ficar quase sem proteção. Só vai me sobrar os pozinhos numa grande queda. Então, o que eu vim fazendo essas semanas, eu fui coletando o lucro das minhas operações de proteção.